paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Um ótimo, abençoado domingo para você, para a sua família. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre a sua vida. Que Deus poderosamente alcance você aonde quer que você esteja com a sua bênção. Nós vamos nos unindo a você em mais um momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos clamando o Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo de Deus sobre cada um desses filhos e filhas que rezam conosco. Sopra Espírito Santo sobre o nosso coração. Sopra Espírito Santo. Venha inflamar a nossa fé, Espírito Santo de Deus. Venha nos capacitar, venha acalmar os nossos pensamentos. Que o Espírito Santo venha acalmar o nosso coração. Que o Espírito Santo venha fortalecer a nossa fé. Muito bom dia para você. Acredite, a mão poderosa de Deus está sobre nós. E quando a mão poderosa de Deus está sobre nós, coisas extraordinárias acontecem. Curas acontecem, milagres acontecem, libertações acontecem, livramentos acontecem. Quando a mão poderosa de Deus está sobre a nossa vida, a bênção de Deus se manifesta. A bênção de Deus sobre nossas vidas, nos ilumina. A bênção de Deus sobre as nossas vidas é tudo aquilo que nós buscamos, Então hoje nós pedimos que a mão poderosa de Deus esteja sobre a nossa vida, que aconteça sobre nós um derramamento do Espírito Santo. É Deus quem está com a sua mão poderosa no controle de todas as coisas. E assim nós vamos hoje clamando que a mão poderosa de Deus alcance as pessoas pelas quais nós estamos intercedendo. Nós vamos colocando a nossa vida nas mãos poderosas de Deus. Nós vamos colocando os nossos sonhos, nós vamos colocando as nossas limitações, nós vamos colocando as nossas intenções, nós vamos colocando nas mãos poderosas de Deus a nossa necessidade. Deus já sabe da nossa necessidade, mas ontem o Senhor nos orientou pela sua palavra que nós não devemos cessar em pedir, em clamar, em suplicar a Deus, porque assim, sempre em oração, nós estaremos sempre em comunhão com Deus. Nós estaremos sempre nos colocando diante de Deus. Nós estaremos sempre buscando a face de Deus. Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 em diante. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 em diante. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós vamos consagrando o nosso dia a Nossa Senhora, consagrando de maneira especial hoje, domingo, dia do Senhor, a nossa família, a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 em diante. Pedro, o primeiro Papa da Igreja, ele então nos exorta a perseverança da fé. Nós estamos no 20º dia da nossa campanha e oração de jejum de Daniel. E até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor vai nos exortando a perseverança na fé. Abra aí a tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo de 5 em diante. Igualmente vocês, jovens, obedeçam os mais velhos, e todos se revistam de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Abaixem-se diante da poderosa mão de Deus, a fim de que no momento certo Ele os levante. Coloquem nas mãos de Deus
qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, pois vocês sabem que essa mesma espécie de sofrimento atingem os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo. Depois de sofrerem um pouco, o Deus de toda graça, aquele que os chamou em Cristo para a sua glória eterna, Ele os restabelecerá, firmará e fortalecerá, e fará com que vocês sejam inabaláveis. A Deus pertence todo o poder para sempre. Amém. Palavra do Senhor, que nós vamos dando graças a Deus. É a palavra do Senhor a nos orientar nessa manhã, para que nós bem possamos viver esse 20º dia de jejum, de oração, perseverando na fé, perseverando no nosso propósito. Essa palavra vem para nos orientar nos nossos relacionamentos. A palavra vem para nos orientar nos comportamentos que nós devemos buscar, para que estejamos sempre diante da bênção de Deus, sempre diante da mão poderosa do Senhor. E aqui então o Senhor vem falar conosco, e Ele diz assim: igualmente vocês jovens, obedeçam os mais velhos, porque os mais velhos têm mais experiências, e também obedecer o mais velho é uma questão de respeito. Mas o respeito, ele precisa ser mútuo, ou seja, o pai tem total autoridade sobre o filho, embora o pai, espera que o filho o respeite, e o filho deve total obediência e respeito ao pai, embora isso não exime o pai de ter para com o seu filho também o devido respeito. E aqui então o Senhor nos adverte, dizendo: e todos vocês se revistam de humildade no relacionamento mútua. Ou seja, pensamos hoje então que o Senhor venha nos revestir dessa humildade para não querermos ser maiores do que o outro, para não querermos saber mais do que o outro, para não sermos contaminados pela soberba. Porque aqui o Senhor nos adverte: independente de você saber mais do que o outro, independente de você estar certo mais do que o outro, independente da autoridade que você tem sobre o outro, o Senhor hoje nos orienta. Muitas vezes nós até estamos no caminho errado, mas achamos que estamos no caminho certo. Quantas vezes nós pensamos estar certos em determinadas situações, porque nós imaginamos que aquela nossa postura, o nosso pensamento está correto perante os olhos de Deus. Quantas vezes nós, referente à vida do outro, achamos que aquele caminho que nós pensamos ser o melhor é de fato o melhor. Mas de fato só Deus é quem sabe o que é melhor para nós. De fato só Deus sabe quais são os caminhos que Ele escolhe usar para realizar, para impedir, para curar, para salvar. Nem sempre os caminhos que nós achamos que são os corretos são os caminhos que Deus escolhe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é questão de certo ou errado, mas a questão é: Deus, a Ele pertence todo o poder. Se a Ele pertence todo o poder, nós precisamos confiar mais em Deus, na ação de Deus e principalmente na forma que Deus age. Muitas vezes nós queremos levar a nossa família, conduzir os nossos filhos da forma que nós achamos ser correto. Mas nós precisamos entender que precisa prevalecer a vontade de Deus. Precisa prevalecer a vontade de Deus. E aqui o Senhor está então nos orientando: todos se revistam de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste os soberbos, mas dá a graça aos humildes. Que nós hoje possamos refletir sobre a forma qual nós temos nos comunicado, que hoje nós possamos refletir sobre a forma qual nós temos nos comportado. Às vezes a gente age assim com Deus, na soberba.
porque nós achamos que merecemos, achamos que estamos fazendo tudo certo. Nós nos revoltamos com Deus porque quando nós achamos que estamos certos e somos merecedores de determinada graça e essa graça não acontece, nós nos revoltamos. E aí Deus resiste aos soberbos. Então que a soberba não se apodere do nosso coração, que a soberba não se apodere da nossa mente, que a soberba não se apodere das nossas palavras, que a soberba não se apodere do nosso ser e nem do nosso comportamento. Mas o Senhor nos chama a nos prostrarmos, a nos abaixarmos diante da mão poderosa de Deus, certos de que a Deus pertence todo o poder para sempre. Muitas vezes nós falamos assim, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Mas eu não abro mão de fazer aquilo que eu quero. Mas eu não abro mão de fazer as minhas vontades. Eu não abro mão de fazer do meu jeito. Eu não abro mão de fazer do meu jeito. Sabe, eu sei que esse é um exercício que exige de nós. Exige de nós obediência, exige de nós humildade, exige de nós oração. Exige de nós. E não por acaso no domingo passado nós falamos sobre o H2O. Humildade, obediência e oração. E hoje mais uma vez, Pedro vem através dessa palavra para nos orientar. Que nós precisamos estar no nosso lugar. Nós precisamos ser colocados no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? O nosso lugar é o lugar de filhos, o nosso lugar é o lugar de criatura. Todos nós recebemos a atribuição de filhos, porque nascemos de uma família. Antes de sermos pais, antes de sermos maridos, antes de ser esposa, nós somos filhos. Somos filhos dos nossos pais biológicos, somos filhos de Deus e devemos então obedecê-lo. Devemos obedecê-lo. E aí, independente do estado, do nível que você está, você sempre deverá obediência aos seus pais. Um filho, ele nunca será maior do que os seus pais, independente do fracassado que seja o teu pai e tua mãe, e do bem-sucedido que seja você. O filho nunca será maior do que o pai, do que a mãe. E aqui, o nosso lugar também é um lugar de criatura. Nós somos as criaturas de Deus. Ou seja, foi Deus quem nos criou. E independente do quanto nós nos achamos desenvolvidos, capacitados, ainda assim, não somos nada se comparando ao poder que Deus tem. Deus tem poder sobre todas as coisas. E aqui nós somos convidados então a exercer a humildade, nos abaixando diante da mão poderosa de Deus. E quando nós nos abaixamos diante da mão poderosa de Deus, nós estamos nos abaixando diante da poderosa e santa vontade de Deus. Dizendo, Senhor, a minha vontade é essa, mas seja feita a vossa vontade. Se for possível, Senhor, afaste de mim este cálice. Mas se for da sua santa vontade, me dê perseverança. Me ajude, Senhor, a ser obediente e fiel, para que eu beba deste cálice. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que se abaixa diante da mão poderosa de Deus, Deus no momento certo o levanta. Deus no momento certo o levanta. Paulo foi preciso cair do cavalo para que ele pudesse olhar para Deus da maneira correta, de baixo para cima. Deus está acima de nós. Porque Deus é Deus, Ele é o Criador do céu, o Criador da terra. É o Criador de nós, é o Criador de tudo que na terra existe. Então, Deus está acima de nós. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. E aí então, o Senhor aqui hoje, Ele nos diz, para confortar nosso coração: coloque nas minhas mãos qualquer preocupação, porque sou eu quem cuida de vocês. Pedro está nos dizendo, coloque nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Então coloquemos nas mãos de Deus as nossas preocupações. Deus vem aliviar o peso do nosso coração, o peso da nossa consciência, da nossa mente. O Senhor vem aliviar o peso que hoje está pesando o teu coração. Ele diz, entregue nas minhas mãos. Entregue as tuas cruzes nas minhas mãos. Entregue os teus impossíveis nas minhas mãos.
Entregue os teus problemas nas minhas mãos. Entregue nas minhas mãos as tuas enfermidades, pois é Ele quem cuida de você. Entregue nas mãos de Deus as tuas preocupações, as tuas necessidades. E mais uma vez essa palavra vem confirmar para nós a necessidade de orarmos sempre. De orarmos sempre, porque nós precisamos todos os dias entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Todos os dias, ao acordarmos, entregarmos os nossos planos, os nossos projetos, o nosso dia nas mãos de Deus. Pois assim nós teremos um dia abençoado. E mais uma orientação Pedro nos dá: sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge procurando a quem devorar. Mas você talvez está dizendo assim: mas eu não bebo. Eu não bebo. Então essa palavra não é para mim. Não, é para todos. A palavra diz: e todos se revistam de humildade, e todos fiquem sóbrios, e todos sejam humildes, não se tornem soberbos. A palavra é: todos se abaixem diante da mão poderosa de Deus. Todos. O Senhor diz: coloquem em minhas mãos as preocupações, porque eu cuido de vocês. E para todos o Senhor está dizendo: sejam sóbrios. Pensa aí o que essa palavra quer dizer para você. O Senhor está te chamando à sobriedade, porque talvez muitas vezes você vive diante de fantasias. Quantas pessoas vivem de fantasias, tentando imaginar o que o outro está pensando, tentando imaginar o que o outro está sentindo, tentando imaginar o porquê o outro fez isso, tentando imaginar o porquê o outro fez isso. E o demônio é quem vai semeando essas fantasias no nosso coração. E muitas vezes essas fantasias nos levam ao ódio, nos levam à soberba, nos levam a confusões, conflitos, brigas, divisões. Nós ficamos aqui fantasiando, e a fantasia que o nosso cérebro desenvolve está muito longe, muito distante de ser a verdade. E quantas vezes, diante dessas fantasias, nós não damos ao menos a oportunidade do outro nos explicar as verdadeiras razões que o levaram a tomar tal decisão, a ter determinada atitude, a ter determinada reação. Por isso, sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios, né? O que é o contrário do sóbrio? É o louco. Muitas vezes essas fantasias, esses pensamentos, né, nos levam a uma loucura. E quantas vezes passamos por situações assim? Você brigou com uma pessoa da tua casa, da tua família, achando que aquela pessoa fez algo para te ofender, para te atacar, e aquela pessoa não teve a mínima intenção de fazer aquilo. Aquela pessoa nem imaginava que você estava pensando ou imaginando aquilo. E você, de uma maneira louca, fantasiosa, achou que aquela pessoa sabia o que estava fazendo. Achou que aquela pessoa te feriu porque ela quis te ferir. Achou que aquela pessoa te humilhou porque queria te humilhar. E na cabeça daquela pessoa nada disso passou. Isso não passa de uma grande fantasia semeada pelo diabo, que ruge como um leão procurando a quem devorar. Ele quer devorar os relacionamentos, ele quer destruir as famílias, ele quer devorar o amor que nos une ao próximo. E para ele conseguir fazer isso, ele semeia mentiras no meio de nós. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é verdade do que é mentira. Então, na dúvida, sempre perguntemos. Quantas vezes, né, diante da orientação dessa palavra, passei por situações das quais eu até sim fiquei chateado, fiquei ferido. Mas eu me esforço sempre para pensar que o outro não sabe o que está fazendo. Como Jesus, por exemplo, nos deu esse exemplo na cruz. Na cruz, diante daquela multidão que pedia, né, a crucificação de Jesus, Jesus levantou seus olhos para o Pai. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquela multidão estava sendo manipulada pelas mentiras do diabo. Foram manipulados a multidão, foram manipulados aqueles os quais Jesus havia curado, foram manipulados os doutores da lei, os sacerdotes. Eles foram manipulados pelas mentiras, pelas fantasias, pelas enganações do diabo, que a todo tempo estava rugindo à volta, procurando a quem devorar. Muitas vezes o inimigo age da mesma forma, nos colocando uns contra os outros,
nos afastando de Deus, nos seduzindo para ir para o pecado. O inimigo vai semeando mentiras no nosso pensamento e vai assim nos levando à loucura. Por isso o Senhor hoje nos chama: sejam sóbrios e fiquem de prontidão. O que significa ficar de prontidão? É orar e vigiar. É estar de prontidão como um verdadeiro soldado a quem está guardando algo importante. E o que nós guardamos? Nós guardamos o nosso coração. Nós precisamos estar de prontidão para guardar e proteger as pessoas que amamos. Nós precisamos, estar de prontidão para nos proteger. Porque o primeiro amor precisa ser por mim, eu preciso me amar, eu preciso me proteger das maldades desse mundo, eu preciso estar de prontidão, ou seja, em alerta, para identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus. Por isso o Senhor nos exalta hoje com essa palavra: sejam sóbrios e fiquem de prontidão. Não fique aí fantasiando coisas. Não fique aí fantasiando coisas e não se deixe iludir pelo maligno. Mas o Senhor nos diz: resistam o diabo, permanecendo firmes na fé. Ter fé é acreditar. Então, por mais que a outra pessoa está agindo de maneira errada, inconveniente, ou de maneira a te ferir, a te machucar, não perca a fé. Mas olhe para essas pessoas, para a tua família, como Cristo olhou para a humanidade no alto da cruz. Cristo olhou e teve compaixão e disse: eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes passamos por situações de injustiças? Então, tenhamos longanimidade. Não deixemos que este veneno, que essa mentira contamine o nosso coração, contamine os nossos relacionamentos, mas permaneçamos firmes na fé. Permaneçamos firmes na fé. E aí então o Senhor nos diz: depois de sofrerem um pouco, o Deus de toda graça, aquele que os chamou em Cristo para a sua glória eterna, Ele o restabelecerá, Ele o firmará, Ele o fortalecerá e fará com que vocês sejam inabaláveis. Inabaláveis. Se tem algo que deixa Deus feliz, é quando nós permanecemos firmes na fé e nós resistimos o diabo. Nós resistimos às tentações. Ele nos provoca a brigar e a gente faz silêncio, a gente se apega com Deus, e a situação passa. Ele nos tenta a pecar, nós permanecemos firmes na fé, nós nos apegamos com Deus e a tentação passa. Isso deixa Deus feliz, porque nós estamos resistindo o maligno. Nós estamos vencendo o maligno pela força da fé. Nós estamos vencendo o maligno pela mão poderosa de Deus, que está sempre diante de nós. E aí quando nós então vencemos o maligno, vencemos a provação, vencemos o medo, vencemos a tentação, nós vencemos as provocações. Nós vencemos as provocações. O Senhor então vem e nos restabelece, ou seja, no nosso equilíbrio, na nossa paz, no nosso caminho, no nosso foco, no nosso propósito. O Senhor vem e restabelece a nossa força. O Senhor vem e restabelece a nossa fé. Ao contrário, quando nós cedemos às provocações e brigamos, nós já não conseguimos ir para a missa, nós já não conseguimos mais rezar, o demônio contamina o nosso coração e a gente fala: rezar para quê? Se quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, resistamos o inimigo que está à nossa volta, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. O demônio quer devorar a tua família, o demônio quer devorar o teu relacionamento, o demônio quer devorar as pessoas que você ama, a tua fé, a tua esperança. Mas se permanecermos firmes na fé, o Senhor, aquele que nos chamou para a sua glória eterna, Ele nos restabelecerá, Ele nos firmará, Ele nos sustentará com a sua mão poderosa. É Ele quem nos fortalecerá e nos fará. Ele nos tornará inabaláveis, porque a Deus pertence todo o poder para sempre. Que Deus hoje manifeste na nossa vida o seu poder e a sua glória. Que Deus venha hoje nos sustentar, nos amparar com a sua mão poderosa. Que o Senhor venha hoje nos proteger. Que o Senhor venha hoje com a sua mão poderosa nos consolar. Que o Senhor venha hoje com a sua mão poderosa nos abençoar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Persevere na fé. Mesmo quando a provocação for forte, resista ao maligno. Faça silêncio, se afaste de toda situação de provocação. Se afaste de toda situação de pecado. Se afaste de toda situação de soberba. Se afaste de toda situação de loucura, de fantasias, de mentira. Se afaste e permaneça abaixado diante da mão poderosa de Deus. Se no dia de hoje a provocação for muito forte, eis aqui o segredo. Ajoelhe-se diante da palavra de Deus. Ajoelhe-se diante de um crucifixo. Ajoelhe-se diante do Santíssimo Sacramento. Hoje é domingo, dia do Senhor. Tire um tempo para ir até o Santíssimo Sacramento. Vá fazer o seu momento de oração. Hoje é o dia do Senhor. Então coloque aí nos seus planos desse dia, né? Dentre tantos planos que talvez você tenha feito para aproveitar o seu dia, de ir visitar o sacrário. Você que ainda não foi à missa, vá para a Santa Missa e lembre-se da palavra de ordem hoje. Ajoelhe-se, abaixe-se, prostre-se diante da mão poderosa de Deus e coloque tua família diante da mão poderosa de Deus. É que nós estamos protegidos e amparados. Viva na intensidade essa palavra no dia de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 11. Medite essa palavra hoje e que Deus possa, no tempo oportuno, levantar você. Levantar você. E eu finalizo com a seguinte reflexão. A reflexão da águia que nós fizemos no domingo passado. A águia, ela faz o seu ninho no lugar mais alto, na colina, no monte, na montanha. E lá então ela põe os seus ovos. O ovo é aquecido pela águia. O pássaro que está dentro daquele ovo, ele não nasce quando a ave quer, mas ele nasce quando ele está pronto para nascer. O ovo é quebrado de dentro para fora. E quando é que essa ave nasce? Quando ela está fortalecida, quando ela está preparada, quando ela já está em condições de fazer os seus voos. Então, sendo assim, é no tempo de Deus que você vai se levantar. É no tempo de Deus que Ele vai te levantar. É no tempo de Deus que vai nascer. E esse tempo está se aproximando. Nós estamos no 20º dia da nossa campanha de oração. Amanhã é o 21º dia. Nós estamos quase lá. Por isso, persevere na fé. E vamos juntos. Vamos juntos em nome de Jesus até o céu. Que Deus poderosamente possa, com a sua mão, alcançar você. Abençoar você. Em nome de Jesus. Lembrando que nós temos o nosso próximo encontro de oração às 15 horas. E hoje é domingo, às 18 horas, a nossa oração da noite. Leia, medite. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 11. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Vai pedindo para que a mão de Deus alcance é a que me sustenta, aonde as suas mãos não podem alcançar. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a
resistir.